aí, vamos conversar? Olha só, você já passou por alguma situação na qual você não conseguia vender para algum cliente? Por algum motivo, você ficou sem argumentos no final da venda, ou então o cliente ficou nervoso durante a venda? Se isso já aconteceu com você, então fica comigo até o final desse vídeo, porque no decorrer dele eu vou te passar 7 dicas de como melhorar o seu processo de vendas. Então vamos lá. Dica número 1. Necessidade do cliente. Para que você não tenha problemas na hora de vender, você precisa inicialmente entender qual é a necessidade do seu cliente, o que ele precisa. E como é que você vai identificar isso? Você vai identificar fazendo perguntas. Dentro da área de vendas, existem uma série de perguntas que você pode utilizar e a gente chama até de perguntas poderosas. Você pode utilizar essas perguntas para atuar dentro de cada um dos processos de venda. Nesse caso, para eu entender a necessidade do cliente, o ideal é que você faça perguntas abertas, ou seja, perguntas que vão vasculhar aí sobre essa pessoa, vão entender o que ela está buscando. E é importante também a gente saber diferenciar necessidade de desejo. Necessidade é quando a gente precisa daquilo. Desejo é quando a gente quer algo a mais do que aquilo. Então, por exemplo, se eu quero comprar um tênis através da necessidade serve qualquer um que me calce bem, tá tudo certo. Não importa com marca, não importa com cor, não importa com estilo, só mesmo eu quero atender a minha necessidade. Agora, se a pessoa está buscando algo desejável, já é uma outra situação. Ela deseja um tênis que seja confortável, com uma cor específica. Então, o bom vendedor é aquele que sabe diferenciar necessidade e desejo. E mais, né? Identifica a necessidade do cliente e consegue criar valor no produto ou serviço para que ele comece a enxergar aquilo com desejo e não mais com necessidade. Porque quando a gente tem desejo de algo, a gente paga mais caro, né? Segunda dica para você melhorar as suas vendas e não passar perrengue com um cliente nervoso, hein? Ouvir na essência. Sim, o seu cliente fala o tempo inteiro o que ele quer, mas sabe qual que é o maior problema dos vendedores? É que eles não ouvem o seu cliente, eles não prestam atenção no que ele está falando. Quantas vezes eu já passei por um processo de venda como cliente e aí eu pedia uma certa coisa e a vendedora me trazia uma outra completamente diferente. Esses dias mesmo eu fui numa sapataria e aí eu estava buscando um sapato que fosse confortável e que fosse baixo. Porque eu sou professora, então eu fico muito tempo em pé e isso acaba me cansando. Então eu preciso de um sapato confortável. Vamos ver se você já pegou o jeito. Isso é uma necessidade ou isso é um desejo? Exatamente, é um desejo. A minha necessidade em si é ter um calçado. Agora, o meu desejo é que esse calçado seja confortável e que eu consiga ficar o tempo inteiro na aula com aquele sapato. E aí eu falei exatamente isso para a vendedora. E aí, quando é fé, né, aqui em Goiânia a gente fala essas coisas, quando é fé, ela vem me descendo com aquele monte de sapato de salto alto. E ela fala, nossa, esse aqui eu achei a sua cara, esse aqui vai ficar ótimo em você. E eu falei, não, moça. O que eu quero é um sapato baixo para eu ficar o dia inteiro em pé. É só isso, uma sapatilha, um tênis, é uma coisa simples. E ela querendo me empurrar um produto de salto alto. Bom, eu acho que naquele dia ela estava ganhando uma comissão maior para vender o sapato de salto alto, né? Mas o que acontece é que ela não me ouviu na essência. O tempo inteiro eu estava falando com ela, mas ela não estava me ouvindo. Terceira dica para você melhorar as suas vendas e não passar perrengue com o cliente nervoso ou não faltar argumentação quando você chegar lá no finalzinho da sua venda. Rapport.
Rapport é muito importante que você tenha, e esse rapport, gente, ele tem que acontecer no início da venda. Tá bom, Luanda, mas o que é rapport? Rapport é uma palavra de origem francesa e ela significa, em termos simples, conexão. É você estar em conexão com outra pessoa. É a real empatia, de você conseguir se conectar tão profundamente com ela que praticamente você consegue entender o que ela pensa. É como se você conseguisse ler os pensamentos dessa pessoa. Luanda, então como é que eu entro em rapport no processo de venda? Simples. Primeira coisa, você pode entrar em rapport através do espelhamento. Então, se a pessoa chega para você e ela tem um tom de voz mais alto, o que você vai fazer? Vai espelhar o mesmo tom de voz que essa pessoa tem. Se essa pessoa, esse cliente, ele tem um tom de voz mais baixo, da mesma forma, você vai espelhar num tom de voz mais baixo. Se essa pessoa ela tem uma postura mais altiva, você também vai espelhar isso nela. Se ela tem uma postura mais caída, você também vai espelhar isso nela. E por que isso funciona? Dentro do nosso cérebro existem os neurônios espelho. Os neurônios espelho, eles espelham, né, como já diz o nome. E aí, quando ele espelha algo em outra pessoa, significa que ele adquiriu certa confiança. Então, você já teve alguma situação em que você conversou com a pessoa pela primeira vez, mas parecia que vocês eram grandes, melhores amigos, best friends forever? Então, se aconteceu isso com você já, significa que você entrou em rapport com essa pessoa. E não tem necessidade dela ser seu amigo ou não. Às vezes a gente entra em rapport com uma pessoa, fica ali horas e horas e horas e horas conversando com ela e parece que o tempo voou. Você nem percebeu tanto de horas que passaram e você ficou ali conversando com aquela pessoa porque estava tão agradável, estava tão bom e você estava em rapport. Imagine se você conseguir fazer isso com o seu cliente também. Ele perder aquela sensação que está sendo vendido, né? Que alguém ali está tentando persuadir para vender alguma coisa para ele. Não. O que você vai fazer? Fazer ele sentir prazer pelo momento em que ele está ali em parceria com você na decisão da compra dele. Dica número 4. Dica número 4 é trabalhar as suas inferências. Peraí, Luanda, inferências? O que é inferências? Inferências são todas as deduções que nós fazemos. Todo mundo pratica inferência, tá? Então, eu costumo dar esse exemplo nas minhas aulas. Se você vê uma moça que é loira andando na rua com batom vermelho e uma roupa amarela, você vai gerar uma interpretação desse tipo de roupa. De acordo com as suas experiências, com a sua vivência, de acordo com os seus valores, de acordo com o seu conhecimento, você vai gerar uma inferência, ou seja, uma dedução do que essa moça está em fazer, do que essa moça é. Ok, então. Aí muitos vão falar, mas esse é julgamento. Sim, meu povo, a gente faz isso. Isso é um processo natural do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem sim o nosso lado crítico e que já salvou muitas vezes você, hein? Então, não fica criticando aí o seu crítico, não, que ele te ajuda. O ruim é quando a gente passa exagerado nisso, né? Você só fica julgando e criticando as outras pessoas sem controle nenhum. Aí não é legal. Mas, se você faz isso de modo natural, é o seu cérebro trazendo informações para você. Bom, e aí, como é que fica essa questão da inferência na venda? Você vai receber o cliente, o que acontece? Você vai reparar nas características que o cliente tem. Então, será que ele usa alguma aliança na mão? Será que essa mulher ela pinta as unhas? Que cor que são as unhas dela? Agora está na moda unha em gel. Então, será que essa pessoa usa unha em gel? Será que o homem está de bermuda e de chinelo? Ou ele está de calça de alfaiataria e de sapatos sociais? Tudo isso vão gerar inferências que, através delas, você pode indicar o melhor produto ou serviço mais conveniente, que combine mais com o perfil do seu cliente. E isso, na abertura, também é muito interessante, porque você já vai guiando o cliente através das características que você observou dele logo no início. Já estamos na sexta?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Dica número 6, então, recapitulação. No processo de vendas, você precisa trabalhar com a recapitulação do cliente. Você faz a recapitulação com seu cliente lá no finalzinho da venda? Sabe como é que funciona essa recapitulação? É você checar com o seu cliente se tudo que ele pediu e comprou se encontra ali no balcão. Então você pode ir recapitulando e nesse processo você checa se faltou alguma coisa, se ele deseja mais alguma outra coisa. Então seria mais ou menos assim. Bom, cliente, então, você chama ele, lógico, pelo nome, né? Então vamos supor aqui, vamos chamar de Joana, o nosso cliente. Então, Joana, você então está levando aqui um par de tênis, um par de meias brancas e um par de cadarços. Você precisa de mais alguma coisa? Existe algo que eu possa te ajudar? Você termina com a pergunta, então você recapitula. Se a pessoa, por exemplo, parcelou aquilo em 10 vezes. Então, da mesma forma, bom, Joana, eu estou verificando aqui que você está levando um par de calçados da marca tal, você está levando um par de meias, um par de cadarços e também você vai parcelar em 10 vezes conosco no cartão, certo? Então, essa é a técnica de recapitulação. Você não precisa utilizar ela só no finalzinho da venda não, tá? Você pode utilizar ela antes também. Na hora que você está fazendo o processo de venda, você vai checando com o seu cliente. Quando ele chegar, ele vai falar, olha, eu estou precisando de um presente para minha namorada, porque vai chegar o dia do nosso aniversário de namoro e eu preciso comprar alguma coisa para ela. O que você me sugere? Então, nessa hora você usa a técnica de recapitulação também para você entender o que você realmente ouviu do que ele falou e ele também ouvir o que ele realmente falou. Então, seria mais ou menos assim, entendi cliente, né? Chama o nome do nome do cliente, lógico. Entendi, Joana. Então, você está buscando um presente para o seu namorado ou para a sua namorada. E aí, você está querendo mais ou menos o quê? O que você tinha em mente? Então, essa é a técnica de recapitulação. É sempre você recapitular a ideia anterior e trazer com uma pergunta subsequente para você checar com o seu cliente se é exatamente aquilo que ele quis dizer e se é exatamente aquilo que você entendeu. Dica número 7. Já estamos acabando aqui, já estamos no final, né? Perfis comportamentais DISC. Um bom vendedor? Não. Um bom vendedor não. Um excelente vendedor, ele sabe, tintim por tintim, como é que funcionam os perfis comportamentais. Existem várias teorias de perfis comportamentais, mas a que eu utilizo hoje nos meus cursos de venda e que eu tenho analisado que tem funcionado muito bem é a teoria do DISC, na qual traz 4 perfis comportamentais que cada um deles são distintos entre si. Dessa forma, quando você aprende esses perfis comportamentais, você sabe lidar melhor com o seu cliente. Você sabe que tem aquele cliente que ele é mais sisudo, ele é mais rápido, ele gosta de agilidade, ele é mais objetivo. Você sabe que tem aquele cliente que é mais risonho, mais extrovertido, dá para você fazer umas brincadeirinhas com ele. E você sabe que tem um outro cliente que ele é muito indeciso e fica ali horas e horas e horas para tomar uma decisão. E por fim, você sabe que tem aquele cliente que praticamente leva uma lista de perguntas, porque é o cliente que faz pergunta, viu? Dessa forma, você sabe quais são os principais perfis de cliente que você tem e como lidar com eles, como vender para eles. Então, olha só como é que o perfil diz que o perfil comportamental pode te ajudar no processo de vendas, né? Gente, eu sei que eu falei para vocês que eu ia dar 7 dicas, mas eu pensei aqui e eu resolvi dar uma dica bônus para vocês, porque eu não posso deixar de falar de vendas sem falar desse assunto que eu vou falar agora. O assunto final é sobre o processo de vendas. Você sabe como é que funciona o processo inteiro de vendas? Então vamos lá, vou recapitular aqui com vocês, vou repassar para quem já conhece. E para quem não conhece, vai ficar conhecendo. Primeiro passo da venda, a gente tem a fase da pré-preparação, pré-abertura, né? É a fase na qual você está se preparando.
psicologicamente, emocionalmente, porque a gente sabe que quando você não está bem emocionalmente, a venda não acontece, né? Na verdade, quando a gente não está bem emocionalmente, nada acontece na nossa vida. Então, por isso que é importante a gente fazer essa preparação psicológica. Depois disso, a gente vai preparar o ambiente que vai receber o cliente. Isso ainda é na etapa de pré-abertura, tá? Então, na etapa de pré-abertura, eu vou preparar a loja, eu vou ver se tem algum lixo no chão, eu vou ver se a minha mesa está organizada. Se eu for mostrar algum panfleto para o cliente, eu já vou recolher ele, já vou deixar ali na minha mesa. Se eu tenho que fazer alguma comparação para mostrar para o cliente, eu também já vou deixar isso pronto. Então, a fase de pré-abertura ou pré-preparação é a fase na qual você vai preparar todo o esquema antes da venda para que quando o cliente chegar, você já está perfeito, né? Segunda etapa do processo de venda, aí sim, é a etapa de abertura. Eu costumo dizer que tem vendedores que brotam, eles praticamente brotam ali do lado do cliente. Você não está nem vendo, chega a dar um susto, né, na hora que aparece aquele vendedor. E isso não é a abertura, logicamente, mais ideal, né? Como é uma abertura ideal? Você aprender a fazer perguntas abertas e criar rapport com o seu cliente, procurando pontos em comum para que vocês entrem em conexão logo no primeiro minuto da venda. Então, essa é a fase da abertura e não brotar ali do chão e aparecer na frente do cliente. Depois da fase de abertura, nós temos a etapa de sondagem. A etapa de sondagem é a etapa que você vai verificar se o cliente está precisando de algo que você tem na sua loja, qual é o produto ou o serviço que ele está buscando, qual é a cor, qual é o tamanho, ou seja, todas as características. É a hora que você vai sondar o cliente para identificar quais são as reais intenções dele, quais são as reais necessidades dele. Depois da etapa da sondagem, aí sim você vai apresentar o produto. Então tem muito vendedor que troca isso, né? Apresenta o produto e depois vai verificar o que o cliente quer. Não, gente, isso gera uma confusão tremenda, tá? Desvincula isso daí. Primeiro, você verifica o que o cliente quer e depois, baseado naquilo que ele falou, você vai apresentar os produtos que mais se assemelham às pedidas do cliente, às demandas do cliente. Porque se você for começar a descer tudo da loja, você vai ficar cansado e o cliente também tem mais coisa para fazer, né? Então, próxima etapa aí da sondagem, depois da sondagem, que é a apresentação do produto ou do serviço, e não antes, combinado? Aí, depois disso, chega a fase da superação das objeções. E aí, muitos de vocês podem ter a dificuldade de criar argumentos para poder finalizar a venda. Nesse momento, você já está caminhando para o processo de finalização da venda. Só que aí você precisa saber quais são as objeções do seu cliente e como você vai lidar com essas objeções. Então, eu te pergunto, você já tem hoje uma lista das principais objeções que o seu cliente tem quando ele vai comprar de você? Se você não tem, então corre, vai lá, faz. Vai lá e faz essa lista, porque ela é muito importante. Quando você faz essa lista, depois, em seguida, você já vai identificar quais serão as respostas que você vai trabalhar para você dar para o seu cliente quando ele trouxer essa objeção. Para quem não sabe, objeção é toda, eu costumo dizer, desculpinha que o seu cliente dá para não comprar de você naquele momento. Isso está muito caro. Ou então, não, é porque eu não estou com tempo, sabe? É porque eu não vou comprar agora, só estou dando uma olhada. Então, tudo isso são exemplos de objeções. Você deve listar elas e, em seguida, trabalhar em como você vai responder cada uma dessas objeções. Lembrando que isso é feito na etapa lá da pré-venda, lá atrás, né? Logo no início. Ok, depois das objeções superadas, a fase próxima é o fechamento. Então, no fechamento, você já vai puxar o seu cliente para ele fechar logo essa venda, né, com você. Como é que eu faço isso?
Através de perguntas fechadas. Então, neste momento, o vendedor ele vai subentender que aquele cliente já vai fechar com ele. E aí ele pergunta, por exemplo, vai ser um pagamento em dinheiro ou um cartão? Qual que é a cor que você vai levar mesmo? É a amarela ou é a verde? Então, este produto, ele atende a sua necessidade? Sim ou não? Então, percebam que eu estou fazendo perguntas fechadas. Perguntas que têm duas opções, ou a resposta é sim ou não. Dessa forma, então, você vai levando o seu cliente para o fechamento. Ah, mas você pensa que acabou? Ainda tem mais uma etapa, a etapa principal, que é a pós-venda. Depois de toda a venda acontecida, você não larga o seu cliente não, viu? Continue fazendo o processo de venda acontecer. Ligue para o seu cliente e verifique se ele gostou do seu atendimento, se ele gostou do produto que você levou para ele ou do serviço que você mostrou para ele, se está funcionando, se está dando certo. Isso é um pós-venda de qualidade. Bom, se você gostou dessas dicas, se você acha que isso pode ajudar alguém, aproveita e compartilha esse vídeo e já se inscreve no meu canal, porque você vai receber dicas assim como essa muito legais para a sua carreira. Tchau, tchau, até mais!